Olá, crianças, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de língua portuguesa e agora nós estamos lá no capítulo Textos que nos fazem rir. Vimos as piadas, as charadas ou adivinhas, vimos as frases e orações. Agora vamos falar um pouquinho sobre sujeito e predicado. O sujeito e o predicado de uma frase ou a oração, como nós vimos. O que é o sujeito de uma oração? O sujeito é aquele que executa a ação apresentada pelo verbo. Então, nós temos que achar a ação da minha frase, o verbo da minha frase. Lembrando que o verbo são as ações, fenômenos da natureza ou sentimentos, ok? Formas de expressar o sentimento. Veja esta frase. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Como que eu vou localizar aqui na minha frase o sujeito, aquele que está fazendo a ação? Então, eu vou lá no verbo. Onde está o verbo desta minha frase? Observava. A ação da minha frase é observava. Quem é que observava na minha frase? Uma senhora. Então, se uma senhora é aquela que faz a ação da minha frase, uma senhora é o sujeito da minha frase, ok? Então, a partir do verbo, nós vamos encontrar o sujeito. Quem está fazendo a ação, quem está praticando lá o verbo, é o sujeito. Um exemplo, tia Ana comeu o feijão. Olha lá, onde está o verbo nesta frase que eu falei? O que a tia Ana fazia? Comia o feijão, a tia Ana comeu o feijão. Então, a ação é comeu, do verbo comer. Quem comeu o feijão? A tia Ana. Então, a tia Ana é o sujeito da minha oração, certo? Vamos continuar aqui. Para descobrir quem é o sujeito, é necessário identificar o verbo e analisar quem executa a ação. Veja aqui este exemplo. Nós descobrimos que observava é a ação da frase que nós estamos vendo, certo? Aí nós temos uma pergunta a fazer. Quem observava com atenção o trabalho do carpinteiro? Uma senhora. Então, uma senhora é o sujeito desta frase. Vamos ver agora o que é o predicado. O predicado é todo aquele restante da minha frase, incluindo o verbo, ou seja, quem estava observando? Uma senhora. O que essa senhora estava observando? O trabalho de um carpinteiro. Mas aí, como eu tenho que usar o verbo e o restante da frase, o meu predicado é observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Então, vamos lá. Observava com atenção o trabalho do carpinteiro é o predicado da minha frase, certo? Vamos lá para o nosso livro e vamos ver a explicação aqui. A seguir, conheça mais uma piada. Vamos lá. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Ele segurava uma tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Cuidado! O senhor pode engolir os pregos sem querer. Não se preocupe, senhora, eu tenho outros. Então, ali ele estava fazendo uma brincadeirinha, uma piada com a senhora, dizendo que ela não se preocupasse com os pregos, como se a senhora estivesse preocupada com os pregos e não com ele, né? Imagina uma pessoa engolir um prego, que perigo! Pois então, observe a oração a seguir.
é a mesma que nós estávamos trabalhando, a oração que nós retiramos da piada. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. A pergunta é: a quem a oração se refere? Então, qual é o sujeito? A quem esta oração está se referindo? A uma senhora, exatamente. Então, vamos lá. A oração se refere a uma senhora. Ok? Vamos continuar aqui então. A parte da oração que indica de quem ou do que se fala, nesse caso, uma senhora, chama-se sujeito. Então, olha aqui, ó, uma senhora é o sujeito da oração, ok? A melhor maneira de identificar o sujeito de uma oração é perguntar quem, o que, ao verbo. Então, a gente sempre localiza o verbo. Primeiramente, localiza o verbo. Achou o verbo? Pergunta para o verbo. Quem? Observava, no caso, eu vou falar quem observava? Uma senhora. Se eu falar para o verbo o que observava, eu vou para o predicado neste caso, ok? Qual é o verbo da oração que nós estamos vendo? É o verbo observava. O verbo é observar, ok? Mas é que ele está conjugado na oração, então ele está observava. Quem executa a ação expressa por esse verbo, ou seja, quem está observando, quem observa? Uma senhora, exatamente. Uma senhora, ok? Ao identificar o sujeito, o restante da oração, a informação sobre o sujeito pode ser classificado como predicado. Então, olha lá. O predicado sempre contém o verbo. Então, o predicado vai ser todo o restante da frase junto com o verbo, ok? Então, olha lá. Uma senhora é o sujeito. Observava, nós sabemos que é o verbo, e observava com atenção o trabalho do carpinteiro é o predicado. Sujeito e predicado são os chamados termos essenciais da oração, ou seja, são os elementos que não podem faltar na constituição de uma oração. Lembra que a oração é aquela que tem o verbo? Então, se tem um verbo, sempre tem alguém que está fazendo esta ação, ok? Agora, identifique sujeito, verbo e predicado. Opa, desculpa que eu passei a mais aqui. Identifique sujeito, verbo e predicado na oração retirada da piada. Então, olha lá. Ele segurava uma tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita, os pregos com a boca. Quem é o sujeito desta oração? Exatamente. Quem segurava? Ele. Então, o sujeito aqui é ele. Vou colocar aqui. Ele. Nós fizemos a pergunta, a primeira coisa que nós fizemos foi localizar o verbo. O verbo é segurava.
Segurava está conjugado do verbo segurar. Então, segurava. Ok? E aqui, predicado é todo o restante da oração a partir do verbo. Então, o predicado vai ficar: segurava uma tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Então, aqui nós vamos lá. Segurava, predicado. Segurava uma tábua com a mão esquerda, vírgula, o martelo com a mão direita, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Os pregos com a boca. Então, todo este trecho é o predicado desta oração que nós vimos até aqui. Então, agora, vamos lá relembrar após esta aula o que é o sujeito e o que é o predicado, certo, pessoal? E no próximo momento, nós daremos continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Obrigada pela sua atenção e cuidem-se. Tchau!